A lição 7, velho humanismo. Vamos fazer a leitura bíblica, é Gênesis 4, de 8 a 16. Gênesis 4, vou ler os versos de 8 a 16. Diz Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo? Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força, serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é o tamanho do meu castigo, que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lançarás da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me, serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe disse: assim qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Então essa passagem, ela é uma passagem muito útil para o nosso tema, humanismo. A gente percebe aqui Caim representando, vamos dizer assim, o primeiro homem que manifesta esse humanismo de forma completa. Na hora de ofertar, Deus não se agradou da oferta e Deus não se agradou de Caim. O que aconteceu? Ele então caiu o seu semblante, ele se entristeceu. Como ele não tinha o que fazer contra Deus, a sua ira se levantou-se contra o seu irmão. E aí a gente percebe que ele se torna então alguém que ataca, mata. A sua disposição era agir conforme o seu coração. Então tira Deus, e é o humano colocado no lugar de Deus. A gente percebe que no versículo 13 e 14, Caim diz: meu castigo é maior do que posso suportar, eu andarei errante. Ele está aqui não arrependido, ele está com medo das consequências da sua atitude. É diferente o arrependimento. E curiosamente a gente percebe que Deus diz: não matará, ou seja, não vão te matar. E se alguém querer te matar, essa pessoa sofrerá 7 vezes mais. E o texto diz que o Senhor colocou um sinal em Caim para que ninguém tirasse a sua vida sem punição. Às vezes a gente lê esse versículo e a ênfase fica, que sinal foi esse colocado em Caim? Uma tatuagem? Caim representa uma raça?
Só que a gente esquece de ver que esse sinal não foi para marcar Caim como um homem mau, foi um sinal para protegê-lo, que ninguém poderia atirar a sua vida. E como Deus quer deixar bem claro que a Ele pertence a vingança, o juízo. Então, independente de qual mal seja alguém, né, não somos nós que vamos nos vingar desta pessoa. Mas entrando aqui então na nossa lição, no ponto 3, há uma nota do editor dizendo que todas as lições desse trimestre discutem expressões do pensamento humanista. Então, tudo que a gente está estudando, né, é claro que qualquer pensamento que não seja de Deus é um pensamento humanista. O ateu, o agnóstico, o gnóstico, seja um pensamento humano, é humanista. E aqui é destacado alguns desses pontos. Então as lições, elas estão trazendo, de certa forma, aqui nós estamos já na lição 7, né, no meio da revista. Essas lições estão trazendo o presente século, que desde lá de Adão, Eva, Caim, Abel, vem se repetindo. Foi bem claro que no momento em que o pecado veio ao mundo, existiu a semente de mulher, existiu a semente do pecado. E o que é isso? A gente percebe já nos filhos de Adão e Eva, Caim e Abel. Abel representa essa semente do Senhor. As pessoas que iriam ser o povo de Deus até o nascimento de Jesus e assim até hoje. Caim representa a semente do mal, aquele que vem e ele é usado pelo inimigo e assim existe todo o tempo. Quantas pessoas malignas que são agentes do Satanás. Essa é a história de toda a vida. Então a gente percebe que o humanismo é exatamente essa crença no homem. E aqui começa com uma frase de Anthony Roykema, que diz que à medida que a crença em Deus se torna mais rara, a crença no homem está tomando o seu lugar. Assim, estávamos testemunhando o surgimento de um novo humanismo. Crença no homem. Vocês perceberam que o homem que não tem Deus, ele muitas vezes ele faz de um outro homem o seu Deus. Seja um esportista que ele ama, um ator, um cantor, até mesmo um político. Ele segue aquele seu Deus. Só que a gente tem visto que esse homem troca de Deus muito fácil, né? Um dia ama, depois cancela o sujeito, já não ama, já odeia, troca. Mas o humanismo, ele acontece muitas vezes quando você faz você o seu Deus. No lugar de Deus, você faz o seu Deus. Ou seja, à medida que a crença em Deus se torna rara, ou seja, que as pessoas não creem em Deus, elas são o próprio Deus. Por isso que a gente ouve muito falar, confie em si mesmo, ame a você mesmo, acredite em você mesmo. Uma forma de salientar esse humanismo que está aqui. Ponto 1, humanismo, o sonho autônomo de nossos primeiros pais. A frisar aqui, sonho autônomo. Autonomia, na verdade, Adão e Eva buscaram autonomia. Autonomia de quem? Autonomia de Deus. Autonomia de Deus. Satanás lhes ofereceu uma cosmovisão concorrente, ou seja, uma visão do mundo, uma ideia concorrente com referência, a ponto de referência de Deus. Que foi o desejo deles. Só que eles não lembravam, não entenderam que a independência de Deus é morte.
mesmo aconteceu com Caim, que nós falamos há pouco. A lição retrata aqui a resposta agressiva de Caim a Deus. Acaso sou eu tutor do meu irmão? Você percebe nessa resposta, primeiro, aspectos de culpa, porque toda resposta agressiva você se demonstra culpado. Então cuidado com essa história de ser muito bravinho. Se você perdeu a compostura, pode ser que tenha uma coisa aí que você está devendo mesmo. Mas além de mostrar-se culpado, ele mostra-se independente. Ou seja, ele quer mostrar que a referência é dele, a autorreferência da realidade. Ele não vê uma realidade com a referência de Deus, do que Deus pensa. Por exemplo, quando Deus vê uma pessoa matando, Deus olha para aquela pessoa e fala: você é um assassino. Caim não se via como assassino, ele via como alguém que cometeu uma injustiça, ou como alguém que feriu, porque aquele outro estava o ferindo de certa forma, estava sendo alguém mais importante do que ele. É até interessante essa ideia de matar as pessoas. A gente percebe que o humanismo, ele faz com que o ser humano seja capaz de coisas absurdas. Está no ponto 2, mas depois eu volto para o 1. Capaz de atos extremamente desumanos. E quando você vê alguém falando, matou por amor, eu ouvi uma explicação que eu achei interessante. Como que alguém pode matar por amor? Mas é por amor próprio, é o humanismo. Porque o outro, na verdade, é posse, é como mais uma posse. Então, se eu tenho essa estante, ela é minha. Eu amo essa estante, porque ela é minha, ela faz parte de mim. Percebe-se como as pessoas às vezes são loucas. Você vê filme na internet de pessoas brigando para não largar o celular. O ladrão está lá, às vezes com uma arma, e ela sujeita. Um dia desse eu vi uma mulher brigando com o ladrão na rua, e duro que ela conseguiu ainda, quase que bateu no ladrão, porque é posse, é meu. À medida que não é mais meu, ele perde o valor. Então, para um marido que a esposa é dele, se ela fala, eu vou me separar, ele percebeu que ele perdeu, ela não existe mais. E para que ela realmente não exista mais, eu prefiro anulá-la, matá-la, porque ela não é mais posse minha. Duramente humana, mas exatamente humana, pensando em si próprio. Já que não pode ser meu, não vai ser mais de ninguém. Então esse ponto 1, ele fala sobre esse aspecto. Sonho autônomo, exemplo de Adão e Eva, exemplo de Caim. O humanismo e o egocentrismo sempre caracterizaram homens sem Deus. Dei o exemplo de Caim, e assim a gente vai olhar na história como homens maus foram surgindo, se rebelando contra Deus, fazendo maldades. Mas a lição nos traz um alerta: mesmo entre os crentes sinceros há uma luta constante, resultado da tensão existente em nós como santos que somos, separados em Cristo, e pecadores inclinados à inclinação do nosso coração. Ou seja, nós somos santos e separados, mas ainda nós somos pecadores e temos uma inclinação do coração ao pecado. Então,
Tudo que nós olharmos aqui, tudo que nós estudarmos, como em todas as lições, né? A gente não está falando só do homem sem Deus, a gente está falando de características que nós, às vezes, devagarinho, sem ao menos perceber, estamos demonstrando na nossa vida. Mesmo entre crentes sinceros, há uma luta constante, resultado dessa tensão. O pecado já não é mais nosso Senhor, contudo habita em nós, exercendo por vezes profunda influência. Olha que sério isso. Ele não é mais, nós não somos escravos do pecado, nós não estamos vivendo para a morte, mas nós somos sim influenciados, e às vezes muito influenciados pelo pecado. Então, ponto 2, homem, este desconhecido. O ponto aqui vai falar sobre a crise de identidade do homem sem Deus, como a causa do humanismo. O que aconteceu com o homem? A partir do momento em que ele perde a referência de Deus, ele não tem mais referência. A referência é ele mesmo. Ele tem como sábio o louco que ele é. A sabedoria vem da loucura, porque o homem sem Deus está perdido, está em trevas. Então ele diz aqui que após a queda, o homem tornou-se incompreensível a si mesmo. Os valores da sociedade que ele constrói refletem essa confusão e contradição. A gente nunca ficou tão exposto a essa contradição humana como nos dias atuais, né? Como que cada homem faz uma lei diferente, cada um fala uma coisa e cada um tem a sua lógica, a sua explicação, e a gente percebe que parece que cada um está perdido, mais perdido do que o outro. A ignorância a respeito de si mesmo se reflete no fato de você tomar decisões ignorantes, tomar decisões erradas. E aqui, irmãos, esse ponto é bem o tema que nós desenvolvemos por várias semanas, a respeito da crise de identidade, a respeito da questão da queda, da questão de ser criado à imagem de Deus, de ter caído e de ter em Cristo redenção, e nós assim voltamos para Cristo. Então o que acontece? O que aconteceu? A queda tirou essa referência. E lembra que nós estudamos várias vezes falando a respeito dessa necessidade da busca da identidade, é nosso tema identidade. A identidade que o homem busca dentro de si mesmo só o faz mais louco, tomar decisões erradas. O homem não pode encontrar a si mesmo a não ser a partir de um ponto fora de si, no relacionamento com a sua origem. Então foi a mensagem que nós estudamos. Se esse homem não tem Deus como referência, se ele não busca a sua identidade fora, ele está perdido. Então esse ponto vai falar a respeito disso, que o homem, mesmo criado em imagem e semelhança de Deus, ele se perdeu. O homem não é qualquer coisa. A lição ressalta que a criação do homem é a parte mais importante. Ninguém foi criado, nada foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então nós somos sim importantes, nós somos sim pessoas aptas a tomar decisões, a ter atitudes de bondade, mas desde que nós estejamos voltando ao nosso Criador, ao nosso Deus. Aqui a citação de Salmo 8,4, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. É essa sensação que a gente tem de ser pequeno, mas ao mesmo tempo nós somos sim importantes, porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Aqui diz na lição: sem a palavra de Deus, nenhuma ciência ou arte conseguem apresentar um quadro completo do significado da vida do homem, do tempo e da eternidade.
Somente a cosmovisão cristã tem algo a dizer de modo abrangente e significativo a respeito da totalidade da vida. Somente em Deus. O ponto 3, expressões do pensamento humanista. Então aqui é uma parte mais teórica. Ele vai trazer algumas formas do humanismo. Então elas são subjetivismo, relativismo, pluralismo, tolerancianismo. O ismo, mas são palavras que a gente conhece, né? Por exemplo, subjetivismo. Subjetivo, algo que é subjetivo. O que é subjetivo? Às vezes você fala, é subjetivo, a cor da camisa. O problema do subjetivismo é que ele leva esse subjetivo para tudo. É subjetivo, é mal, é bom, não existe esse valor. Quem põe esse valor é o próprio homem. Então, para o ético relacionado a esse subjetivo, o subjetivismo, ele diz que a validade da verdade está limitada ao sujeito que a julga. Não sempre vai ser essa ideia. O humanismo, eu que julgo o que é certo. O que é certo é subjetivo. Depende do que eu acho. Ele fala também que essa ideia do certo e errado, até mesmo entre o próprio pessoa, pessoas diferentes, porque as pessoas são diferentes, elas entendem diferente a vida e as coisas. No subjetivismo há, de certa forma, a arbitrariedade do sujeito que julga, formulando suas regras conforme os seus interesses pessoais. A pessoa está sempre certa. Ele vai julgar as coisas relacionadas ao seu interesse, o que é certo e o que é errado. Aí que a gente entra nessa ideia de que até matar alguma pessoa é subjetivo. Matou por quê? Porque tinha razão. Então tá certo. Roubou por quê? Porque estava precisando. E tudo aí, não, isso é subjetivo, dependendo da pessoa, do ângulo que a pessoa está. Não é isso. A gente reconhece que isso é uma mentira. Isso é humanismo, isso é um homem sem Deus. Olha o que diz Isaías: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade. Põe o amargo por doce e o doce por amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos, e prudentes em seu próprio conceito. O ponto B é bem semelhante, fala sobre o relativismo. Aqui dá a ideia de as coisas, a decisão é relativa. Ele enfatiza isso relacionada à época, a um grupo, a uma sociedade, a uma cultura. Então, o que é certo numa época é errado na outra, ou o que é certo para um povo é errado para o outro. Eu não posso mexer, vocês já ouviram isso, né? Eu não posso tocar na cultura daquele povo, independente da atrocidade que eles façam. Isso é cultural. É um humanismo numa frente de relativismo. Mesma coisa, né? Isso é relativo. Não é. A gente vai sempre voltar na mesma questão. Nós temos a verdade, nós temos a lei, nós temos algo a seguir. Mas para o relativismo, não há verdade, nem erro. Há justificativas para tudo. É uma acomodação, né? Se é relativo, faço ou não faço, relativo, não vai mudar. A gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de pensamento, né? É algo que fere a verdade.
Pluralismo, verdade plural. E aí já está entrando, esses C e D são meio parecidos, né? Tolerancianismo e pluralismo. Com pessoas que acreditam que a verdade é plural, ou seja, você tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade, eu respeito a verdade de todo mundo, né? No pluralismo não existe a verdade. Existe a minha verdade, existe a sua verdade. Não existe uma unificação das coisas, algo que possa se tornar correto. O único absoluto é o plural. Não há uma verdade absoluta para avaliar o que se propõe a ser verdadeiro. Por isso, o temor constante em se emitir juízo sobre algo. Você deve ter visto já algumas pessoas a usar essa frase que está aqui, né? Quem sou eu para julgar? A gente ouve muito isso. Isso significa pluralismo. Por que eu vou julgar? Eu não conheço ele, eu não sei como ele tomou a decisão. É claro que eu não posso julgar certas coisas que eu não conheço. Eu não conheço o que aconteceu. Realmente a gente vê muito julgamento hoje, até mesmo na internet, de coisas que a gente não sabe, né? Nem sabe. Alguém fala uma mentira lá e todo mundo vai julgando e vai falando. Não é esse o caso. O caso aqui é quando existe um fato. A gente está usando muito o fato do homicídio, né? Fulano matou tal. Aí você fala, quem sou eu para julgar? Não, você é alguém que conhece que matar é pecado, é errado e pronto. Não tem o que falar, o que justificar, o que pensar. Está errado e está errado. Agora, não temos nós capacidade de nos vingar. É diferente. Quem sou eu para tomar uma atitude? Aí sim. Fulano lá, ele que vai se ver com a justiça, se ver com Deus, né? Quem sou eu para condenar no sentido de não oferecer perdão, de não orar pela pessoa, de não querer o bem da pessoa. Mas quem sou eu para julgar? Não, eu sou alguém que conhece o que é certo e o que é errado. E é claro que os mandamentos de Deus permanecem como norma absoluta para todos nós. E aí a gente pode sim avaliar todas as coisas da nossa vida, dos outros, que a verdade de Deus é viva e eficaz. Irmãos, a gente percebe, né, como é diferente a vida do cristão com a vida do homem sem Deus. O homem sem Deus, ele está realmente no escuro. É o que eu acho, hoje, o que eu acho amanhã, e vai mudando. Uma hora pode uma coisa, outra hora não pode a outra, e não sabe o que fazer. E quem grita mais alto convence um grupo, o outro grupo se convence de outra coisa. Aí entra esse pluralismo aqui, né? Mas a gente está firme, a gente tem um caminho, tem que se preocupar. Tem que se preocupar no sentido de buscar Deus, de estar em comunhão com Deus, ouvir a Deus, senão a gente vai pelo caminho dos outros. Mas graças a Deus que a gente tem a verdade, a gente sabe o que é verdade. A gente sabe que é certo, a gente sabe que não é certo. E aí entra a tolerância, né? Aqui a gente percebe também muito comum nos dias atuais, essa ideia de politicamente correto, essa ideia de tolerar as pessoas. Olha, a chamada tolerância tem um apelo simpático, mas se tornou um instrumento para neutralizar o conceito de verdade e de mentira. A tolerância, no sentido que se deve crer de modo diferente do outro, discordar dele, contudo respeitá-lo como pessoa. Aí tem a tolerância social, tolerância legal, né? Você acaba entendendo, né? Eu não vou discordar de você, eu respeito você. A Bíblia diz que nós devemos amar os nossos inimigos, claro, mas é diferente de tolerar o que é errado, e principalmente quando se fala a respeito da igreja, né? Fulano está fazendo alguma coisa errada, não, deixa fulano. Nós temos que ter sim a verdade.
chamar a atenção para a verdade. Devemos amar as pessoas, mas aqui não significa tolerar as suas ideias, quando elas afrontam o nome de Cristo, quando põem em perigo a igreja ou a causa de Cristo. Mais uma vez, essa ideia de relativismo, de humanismo, a verdade de cada um. Muito errado isso. Então nós precisamos entender que, diante de todas essas definições, o que está por trás é um coração que quer ser agradado por si mesmo, que quer viver para si mesmo. Entra muito da lição da semana passada, lembra? Do hedonismo. O desejo de agradar a si mesmo. Se preocupar com a busca pelo prazer. Prazer. E aí as pessoas cometem as maiores loucuras. Fazem de tudo para se sentir melhor, para viver melhor. Aqui a gente tem uma conclusão então. Dentro de uma cultura subjetivista, relativista e pluralista, não existe lugar para absolutos morais e espirituais. É isso que a gente tem visto. O que é um moral absoluto? É algo que você possa bater o pé. Não, isso é certo e isso é errado. Não existe isso no mundo de hoje. Sempre vai ter alguém defendendo alguma coisa, dizendo que aqui não está errado nada. Sempre vai ter. Por mais claro que seja o erro ou o pecado. Os 10 mandamentos, por exemplo, desaparecem. Imagina. Tem algumas coisas, algumas leis, algumas palavras, mandamentos de Deus, que as pessoas vão olhar e vão falar, isso é absurdo. Ou vão tentar interpretar de outro jeito, Não, isso aí não está certo. Vão pegar da Bíblia somente aquilo que eles querem, que eles desejam. Não devemos permitir que critérios estranhos à palavra de Deus nos oriente em nossas decisões. A nossa ética precisa ser pautada pela palavra. Não seremos seduzidos pelo fascínio de nosso nicho social ou aquele que admiramos. Então, eu não posso ser limitado ao ambiente, ao pensamento das pessoas. Por isso que é difícil, irmãos, aquelas pessoas que têm que morar em algum país quando há uma perseguição religiosa, porque elas não podem simplesmente se adaptar àquele lugar. Elas têm que permanecer adaptadas a Deus. Mas, de certa forma, todos nós passamos por isso, porque nós vivemos num mundo que desagrada a Deus, um mundo que pensa errado, e nós não podemos nos curvar a esses erros, a este mundo. Vamos chegando então ao final, a nossa aplicação. Se você quiser falar alguma coisa, alguma pergunta, eu estou aqui vendo o grupo, o WhatsApp da igreja, tá? Você pode escrever aí que a gente tenta responder a sua pergunta. Aplicação. A palavra permanece como verdadeira verdade, que nos apresenta um quadro consistente de toda a realidade. Que eu disse há pouco. Graças a Deus, irmãos, que nós temos sim a verdade. Não podemos esquecer disso. A palavra de Deus nos guia e orienta em todas as áreas de nossa vida, em todas as fases de nossa existência e circunstâncias. Deus nos guia, Deus nos orienta por ela. E como é bom a gente ouvir a voz de Deus. Às vezes você está com uma dúvida ou algum pensamento, quer tomar alguma decisão e você lê lá uma passagem, Deus fala com você. Às vezes nem lendo você está meditando em alguma coisa, Deus fala com você. Diferente de um homem sem Deus. Ele é guiado
pela mentira, muitas vezes por espíritos maus, trama o mal, um ódio no coração. Que tristeza a gente vê pessoas tramando o mal, gente tendo coragem de roubar coisas de hospital. Que tristeza, mas isso é o homem que pensa em si mesmo. Mas nós temos a palavra de Deus que nos guia. Por ela, Deus, o Senhor, nos conduz em segurança para a glória dele. Sim, Deus nos cuida, Deus tem cuidado de nós. Tem alguma coisa a dizer aí, Márcio? Não? Então que Deus assim nos abençoe, irmãos. Nós possamos buscar a cada dia entender a palavra do Senhor e fugir deste mau pensamento. Adão e Eva acreditaram que dar ouvidos a Satanás, ele ia lhes trazer o conhecimento, ia lhes fazer igual a Deus, que é esse o sentimento que tem alguém que transgride, alguém que peca. Naquele momento ele fala, eu mando. Sabe aquele que tem um patrão e o patrão fala, não faça isso, eu vou fazer só, aí eu sou mais importante que ele, eu mando. Mas o ser igual a Deus, isso é uma mentira. Desobedece seu patrão por muito tempo, até ele descobrir, ele vai te mandar embora. E quando nós tomamos atitude como Adão e Eva, o que eles ganharam? A morte. A independência de Deus é morte, a dependência de Deus é a vida, é a salvação. Deus assim nos abençoe.